Olá, muito boa noite para todos, ou boa tarde. Então hoje vamos prosseguir aqui os nossos estudos. Como combinado, vamos então saber quem é o Criador. Portanto, já sabemos que a matéria-prima é o todo, é o absoluto. Portanto, o todo é a matéria-prima, é a matéria. Portanto, é o ar, a água, o fogo, a terra. Portanto, penso que isso já ficou bem explicado, definido, penso eu, não é? E hoje vamos saber então se o mesmo ou se a mesma matéria-prima é a matéria e é o Criador. Então vamos lá. Portanto, a palavra demiurgo significa construtor, artífice e é habitualmente referida relativamente ao surgimento e formação dos universos. Portanto, cada dimensão tem um universo. Portanto, nós aqui na terceira temos o nosso universo. Então, esta palavra demiurgo foi usada por antigos e notáveis filósofos gregos, nomeadamente por Platão, e a partir daí por diferentes escolas e autores, com maior ou menor propriedade. Visto que Platão a expôs na medida do possível e sob os necessários véus partes relevantes da ciência espiritual, né? Para não chocar as multidões, se calhar para não perder prosélitos, quem sabe. É normal que na exposição da cosmogonia oculta, portanto, e quando eu digo aqui oculta, não quer dizer satânica, do mal, mas sim apenas que estava ocultada, não estava à vista, estava resguardada dos olhos de muitos e dos ouvidos de muitos. Portanto, se recorresse por vezes a essa palavra, poder-se-á imediatamente pensar que demiurgo designa então o Deus Pai Criador de tudo quanto existe. Porém, essa é uma formulação simplista e bastante incorreta, que não pode ser subscrita pela sabedoria. Não é? Tanto a esotérica como a exotérica. Não é? Portanto, este pensamento é o pai de toda a desgraça, é o pai da grande Matrix, em que praticamente toda a humanidade está envolvida, não é? Que o nosso pai, o pai do Salvador, não é o Criador desta ilusão material, não é? Não é da matéria, porque isso ele não é o Criador, é a própria matéria, mas não a criou com esta forma, não é? Esta natureza imperfeita. Há imensas questões e vertentes a ponderar. Certamente não poderíamos, ainda que o soubéssemos, expô-las todas. No entanto, não vamos iludir algumas das principais. A dor e a imperfeição do mundo. Toda a humanidade é digna de compaixão. Contudo, individualmente considerados, somos ainda muitas vezes mesquinhos. Então, aqui no cristianismo, sem palavras, não é? Portanto, só quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é que vai para o céu. Todos os outros, tudo para os infernos. Grande parte dos seres humanos assemelham-se assim a bonecos de corda. A imagem pode parecer algo dura, não é? Mas tenta ilustrar uma atitude muito vulgarizada. As pessoas surgem neste mundo, mexem-se muito, fazem, dizem muitas coisas, imensas. Um considerável número das quais talvez completamente inúteis. Entretanto, nunca se questionam
porquê e para que estão aqui. Que é isso que nelas palpita como vida. Lhes permite movimentar-se, pensar, tem sentimentos. Que sentido real e profundo deve ter as suas existências? Mas quando o fazem em grande parte, rapidamente se entregam nos braços de alguma crença, mais ou menos simplista, ou quando mais pertinazes, tornam-se fanáticos desta ou daquela seita, desta ou daquela igreja, desta ou daquela religião ou qualquer outro sucedâneo. É infelizmente raro o genuíno investigador, explorador, garimpeiro, que busca incessantemente a verdade, que não tem medo de enfrentar as questões e ver o mundo tal qual ele é. E que existe respostas, que exige respostas profundas, firmes e consistentes. Quantos? Quantos há aí desse lado que me estão a ouvir? Não obstante, pensamos que não constitui nenhum exagero afirmar que, de certo, cada um de nós, ao menos por uma vez na vida, experimentou a sensação de dor, de sofrimento, de vulnerabilidade ou de verdadeira tristeza. Quem não? Isto sucede particularmente em momentos mais críticos, quando somos assaltados por uma doença, por um problema pessoal, pela morte, o desencarne de algum ente querido. Também quando observamos os horrores deste mundo que nos cerca, especialmente no século que findou. Aí, com os grandes cristãos a roubar, matar e destruir por toda a parte, e que também já se indiciam no recém-iniciado. Essa intolerância que não cessa, em que a humanidade vem realizando grandes conquistas científicas e tecnológicas, mas em que com isso construiu meios de destruição autenticamente assombrosos. E os mais perversos não estão escondidos, não é? Porque nenhum governo mostra a sua melhor arma ao povo. Não é? E em que aqui e ali se cometeram iniquidades que nos fazem quase desfalecer de horror ao delas tomarmos conhecimento. Quando constatamos o oceano de dor e de loucura em que a humanidade em geral está imersa, quando enfim apenas sentimos aquela angústia, aquela insatisfação, aquele vazio fundamental que tantas vezes nos acompanha no dia a dia. Nessas ocasiões em que alguma fase da nossa vida seguramente nos teremos interrogado se não existe um Deus no céu, se está alguém ao controle, ou se Ele existe porque permite que tais coisas possam acontecer no mundo. Chegamos ao grande problema do mal, não é? Mais ainda, aliás, quando vemos que não apenas a nós humanos nos toca a dor e a miséria, mas que o sofrimento pode ser tão cruel e brutal entre os animais na sua luta pela sobrevivência e não só, não é? Para cuidar da sua prole. Quando vemos que até no reino vegetal há destruição, quando observamos que na natureza há tentativas falhadas, insucessos, mesmo que aparentes, aberrações, quando constatamos que todo e qualquer ser que conhecemos é limitado, perecível e, portanto, imperfeito, quando enfim nos confrontamos com o problema do mal. Será que um Deus perfeito pôde fazer uma criação imperfeita? Portanto, se realmente é uma evidência a existência no mal neste universo aqui tridimensional da nossa dimensão, verificamos como têm plena razão de ser as poéticas palavras de Siddhartha Gautama.
muitos conhecem por Buda, um deles. Então ele, para o seu amigo, servo, companheiro, Ananda, diz assim: não te iludas, Ananda, toda a existência está plena de dor. Assim, chora a criança desde que nasce. E acrescenta ele: faça tudo o que tentamos aludir agora. Se Deus permite tais coisas, não pode ser bom. Ou então não tem o poder de evitá-las. E não pode então ser Deus. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. De facto, se existisse um Deus simultaneamente absoluto, criador, todo-poderoso e infinitamente bom, como é que não quis ou não pôde fazer um mundo muito mais perfeito? Aliás, infinitamente perfeito e feliz. Aliás, infinitamente feliz. Muito mais bem-aventurado do que este. Como é que é possível? Se o absoluto fosse o criador aqui desta ilusão, não é? Desta forma, não é? Como nós observamos esta matéria. Então passemos às respostas incoerentes, não é? Dos senhores do mundo e dos seus seguidores. Não é? Portanto, começo aqui com, claro, não podia deixar de ser, não é? A grande besta da humanidade, o cristianismo, não é? A teologia das igrejas cristãs ufana-se literalmente, não é? Tanto essas como aqueles que dizem que saem delas, não é? Todas as outras, não é? Que separou-se, que se reformou, que tudo o que se chama de cristão, mas que pouco tem a ver com Cristo. Não é? Portanto, eles ufanam-se literalmente de ter uma resposta para esse problema. Oh, meu irmão! Portanto, sintetizando, a sua posição é esta: Deus é uma pessoa. E outros: Deus também são três pessoas distintas no mundo, que criou do nada, não é? Esta conceção teísta, da mesma forma como cria as almas humanas. Porque os animais, por exemplo, não tinham alma, não é? Cada vez que é concebido um corpo, a que se vão associar. Deus criou o homem para ser feliz neste mundo, embora sempre numa limitada condição. Demoniacamente tentados a ser idênticos a Deus, para tanto comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, remotos antepassados nossos teriam cometido o pecado original, motivo pelo qual temos que sofrer, e muito, neste mundo. Assim interpreta o primeiro livro do livro Bíblia. Alguns milhões de anos depois, Deus enviou o seu Filho, ou é Ele mesmo, atenção, ou é Ele mesmo, vejam bem, a raiz de todo o erro, para redimir os que nele crerem, atenção, porque todos os outros são lixo, do pecado que assim entrou do mundo e para os conduzir à vida eterna. Dificilmente alguma vez concebeu uma ideia tão incoerente, disparatada e ofensiva, no mínimo sentido de justiça e de lógica. Se não vejamos, não é? Se existisse um Deus pessoal, infinitamente justo, criador e governante moral do universo, onde intervém sempre que e como lhe parece conveniente, que é o que sustentam as tais teologias, não é? E de que modo podemos entender e aceitar que milhares e milhares de gerações de seres humanos,
muitos e muitos milhares de milhões de homens e mulheres continuem a sofrer as consequências, não é, de um erro, de um fato, de um erro, atenção, para o qual não contribuíram, visto que não existirem, no momento em que esse fato foi, outros praticando. Relembramos que as igrejas cristãs não aceitam a ideia da pré-existência das almas, ou da reencarnação e basicamente do karma, não é? A lei da semeadura. Alguém acharia justo que um juiz nos aplicasse uma pena de prisão e uma multa com juros e correção monetária incluída por um delito cometido por um antepassado nosso que viveu, por exemplo, 100 mil anos atrás? Se tal acontecesse, qualquer cidadão, no seu perfeito juízo, sentiria a maior, não é, e profunda revolta, indignação e sentimento de estar a ser alvo de uma injustiça colossal. De certo, consideraria o juiz ou o legislador, não é, iníquo, estúpido, monstruoso, não é? Com grande probabilidade haveriam manifestações de protesto por toda a parte, desacatos, violência, não é? E então, como admitir que o legislador, não é, o Deus soberano, juiz divino, infinitamente justo e sábio, pudesse ter tal iniquidade, insensatez e monstruosidade? Como explica isto, nobre cristão? E como se poderia ainda assim dirigir-se louvores, sacrifício, odes, preces, adorações, não é? Como é que era possível fazer isto a um tal Deus assim? Como se faz? Como se faz e sempre se fez. E agora vejam bem o tamanho da barbaridade, não é? Se isto não é a Matrix, o que é a Matrix para vós? Se Deus é onipotente e infinitamente bom, não é? Como? Muitas vezes nos interrogamos, não é? Como é que tais explicações podem ser concebidas e aceites, não é? E só encontramos duas razões, claro. Ou o fanatismo retorcido e mal informado de alguns, não é? Os inventores da história, para domínio. E depois, claro, a indiferença real do cidadão comum perante qualquer espiritualidade profunda, não é? Que de facto não leva a sério e que por isso não questiona. Não é? É tudo carnal, carne, espírito, zero. Não deviam fazer isso, não é? Por exemplo, se tivesse em causa, por exemplo, valores monetários que o afetassem, para tudo. Dinheiro não, isso é outra história. Aí a questão importaria logo vislumbrava a imensidão da injustiça, não é? Dinheiro, assim, isso não é para brincadeiras. Com dinheiro não se brinca. Então, se Deus é onipotente, infinitamente bom e faz todas as criaturas como quer, não é? Porque concebeu um ser limitado como o ser humano, mesmo no seu estado original de graça, não é? Lá aquele autómato perfeito, escravo dos senhores do mundo, não é? Antes de vir ali a mosca na sopa, o dente do tubarão, da serpente ali, a dar conhecimento, não é? A libertar. Não foi para o mal, não foi. Não é? Portanto, digam-me, como é que um Deus onipotente e infinitamente bom faz todas as criaturas como quer, não é?
Porquê concebeu um ser humano assim limitado, perecível, mesmo no seu estado original de graça? E porque cria seres, né, como os animais, condenados também ao sofrimento e, segundo tal teologia, à extinção, não obstante terem sensibilidade à dor, emoções, sentimentos, né, e alguns até inteligência. A isto acresce uma infinidade de questões, não é? De que só suscitaremos agora algumas e ainda assim limitamos a deixar as perguntas sem mais comentários. Deveria ser o ser humano, né? Deveria o ser humano permanecer infantilmente, sem discernimento próprio, sem ciência, né, do bem e do mal, sem livre-arbítrio, né? No original do Gênesis fala num Deus, né? Ou então em Elohim, não é? Em deuses, né? El, Deus, Elohim, deuses. Uma polaridade, uma hierarquia. E porque no mesmo livro, ora se fala dos Elohim, ora em Jeová, e ainda no meio em Elohim Jeová. E a primeira palavra bíblica, ainda no Gênesis, palavra é essa que é Bereshit, não é? Significa no princípio, no sentido do início, no começo, não é? Mas não foi há 6.000 anos, não foi. Ou há 12, não, também não. O que significa, não é? Sabedoria, na qual foram criados céus e terra, não é? E como poderia ser Deus infinito e absoluto se fez surgir mundos e criaturas do nada? Não é? O que é que isso quer dizer? De algo que não Ele próprio. Parece complicado, mas não. Não é complicado. Complicaram. Tudo já estava aqui. É a mesma coisa que vocês chegarem a uma casa e tem tudo. Tem paredes, tem janelas, está tudo. Falta agora o recheio, não é? Então, eu vi ali um recheio tão bonito onde eu morava, vou tentar fazer igual. Vou fazer uma cópia, uma réplica. Ficou mal? Apaga. Tudo de novo. Vêm terremotos, vêm dilúvios, vêm cometas, vêm meteoritos. Volta a fazer tudo de novo. Faz um dinossauro. Isto assim não dá para ter seres humanos. Deita abaixo, faz de novo, faz de novo. Sempre tudo perecível, imperfeito, incompleto. Porque a matéria é perfeita, mas o Criador é imperfeito. Esta é a razão explicável. Deus não teria desencadeado imediatamente o seu plano de salvação, né? E só há apenas 2 milénios, né? Depois de incontáveis outros terem decorrido, né? Outros milénios sem fim, né? E o seu filho, o filho, veio à Terra, lembremos, que os menos de 4.000 anos de judaísmo e os 2.000 anos de cristianismo são uma ínfima fração da história da humanidade. Enfim, porque existem textos cosmogónicos e antropogénicos muito mais antigos do que o Gênesis e de que este é um simples resumo mais ou menos confuso. Amanhã iremos falar de tudo, dessas criações. Amanhã, perdão, mas na próxima live havemos de abordar tudo isso. Portanto, agora vamos aqui ao segundo Deus, não é? O facto é que existe dor, limitação e falhanças no universo. Por alguma razão, os gnósticos cristãos de há cerca de 2 milénios atrás, infelizmente considerados como hereges por este cristianismo dominador, castrador, deturpado que depois triunfou, consideravam Jeová
como o demiurgo de um mundo inferior, imperfeito, recusando a sua identificação com o Pai. Recusavam a sua identificação com o Pai Celestial referido por Jesus, e menos ainda com o Absoluto. Pretendiam esses gnósticos, como Simão, Marcião, Valentino, Basílides e de algum modo até o próprio Paulo, cortar a ligação com Jeová ciumento e vingativo que aparece em tantas páginas do Antigo Testamento? Alguns gnósticos referiam-se a Yaldabaoth como o criador do nosso globo físico, a Terra, como se pode ver no Códex dos Nazarenos, o Evangelho dos Nazarenos e Ebionistas, e identificavam-no como Jeová. Yaldabaoth é o filho das trevas, num péssimo sentido. Podem também, se quiserem, também na Teosofia, verem Isis Sem Véu, o glossário teosófico de Helena Blavatsky. Pois muitos chamam bruxa, por herético. Por este conceito hoje posso parecer difícil negar que ele encontra acolhimento no Evangelho de João. Lembremos a parte no seu primeiro capítulo, perdão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, mas ninguém jamais viu Deus. Ora, este Deus Supremo que ninguém jamais viu não pode ser o Jeová, que foi visto e descrito no Velho Testamento, pelas costas, por Moisés. Então, em que é que ficamos? Pronunciou Jesus alguma vez o nome de Jeová? Alguma vez pôs ele em confronto, ou Iá, ou o que quiserem, Yahvé, Javé? Alguma vez pôs ele em confronto o seu Pai com esse juiz severo e cruel? O seu Deus de misericórdia, amor e justiça com o gênio judeu da retaliação? Jamais, jamais. Desde o memorável dia que pregou o seu sermão da montanha ou da planície, conforme queiram, um imensurável vazio se abriu entre o seu Deus e aquela outra divindade que fulminava os seus mandamentos de uma outra montanha, no Sinai. Sinai, não Sião. Em qualquer caso, sempre os filósofos mais ilustrados se recusaram a identificar o demiurgo com a divindade suprema, tendo ficado célebre a denominação que lhe foi dada por Filon, o segundo Deus. O problema do mal acima mencionado tem perturbado alguns dos mais notáveis pensadores. Veja-se, por exemplo, a preocupação de Leibniz em tentar demonstrar que Deus tudo fez da maneira mais desejável, não podendo ter feito melhor. Ainda o referido problema acabou por conduzir mesmo alguns honestos buscadores da verdade a uma posição de ateísmo, ou pelo menos de agnosticismo. A ciência oculta reconhece a incompatibilidade entre o facto de existir um universo sublime e extraordinariamente ordenado, mas imperfeito, e a ideia que tenha sido criado por um Deus absoluto. Sustenta, aliás, que o absoluto não poderia conceber nem criar, pelo menos diretamente, o relativo e condicionado, e menos ainda algo da externa a si. A criação, a partir do nada, suporia acrescentar algo ao absoluto. Eles não criaram nada do nada. Esse é que é outro problema. Eles criaram do que já havia, da perfeição da matéria.
só criaram tudo errado, perecível, porque eles estão no erro. Não é? O mal é a ausência de amor. Por isso é que eles caíram cá. Não podiam permanecer nas dimensões celestes, não é? Onde só o amor, só alta vibração, alta energia. Então, decaem. Não é? Big Bang. Vá lá, aqui estão eles. Eu via Satanás como um raio enviar aqui à Terra. Não é? Veio com ele a terça parte. Não é? A matéria é perfeita. O Criador da ilusão, o todo, o absoluto, é o barro, a argila. Os criadores, ou o Criador, é o oleiro. E depois, a criação é a cerâmica. Se ela é imperfeita, a culpa não é do barro. A culpa foi de quem a fez. E nós somos ligados a quem? A cerâmica, a peça de arte, imperfeita ou não, é a argila. Estamos nela e ela em nós. Não nesse artífice, nesse Criador. Com ele não temos nada. Apenas nos tirou de um sítio, moldou-nos e pronto. Então gostaria agora de vos falar em várias acessões do divino. O esoterismo, portanto, o espírito interior, associa a ideia de divindade a 3 níveis fundamentais. Não é? Vamos ver. Um princípio universal, impessoal, ilimitado, iluminado e inefável. Absoluto ser e não ser, ou tudo e nada. Bem como uma consciência absoluta e absoluta inconsciência, de qualquer forma ilimitada, porque o seu único atributo é ele mesmo. É causa incausada, infinita e eterna. A realidade una e absoluta, anterior e transcendente a tudo o que é manifestado ou condicionado. Portanto, aqui estamos perante o Parabrahman, ou o Brahman superior, o Brahman indiviso, ou o Brahman Nirguna, dos Vedas, o Ain Sof dos cabalistas, o Deus Supremo Ignoto dos antigos gregos, o Deus e manifestado ou transcendente de uma teosofia cristã e, em última instância, porém, o uso da palavra Deus, mais a mais atendendo ao sentido que vulgarmente lhe é dado, não é? É equívoca, não é certa. Aquilo a que se alude aqui não é a deusa ou um Deus criador, mas sim ao espaço infinito e ilimitado, de onde tudo despontou, o grande contenedor, o Arquip Apan, o nome dado deste sentido ao universo pelos cabalistas, aquilo que sempre é e foi e será, ainda que todos os mundos existentes desapareçam. Agora vamos ver o segundo. A segunda proposição desta doutrina secreta refere-se aos universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo, como o fluxo e o refluxo periódico das marés. Temos deste modo os logos criadores, que emanando ou radiando da realidade una e manifesta, se tornam a divindade manifestada e imanente de um universo. Desde o ser supremo do cosmos total aos logos solares ou ainda aos logos planetários. Cada um destes seres pode ser considerado o Deus, ou o Brahman inferior, ou o Brahma segunda, ao seu próprio universo,
do qual é mais elevado o espírito. Cada um destes seres é o demiurgo na esfera do seu próprio cosmos. Nestas dimensões inferiores, estes são os logos criadores, os senhores do tempo, né? Do espaço. Por exemplo, Helena Blavatsky admite um logo ou um criador coletivo deste universo, um demiurgo no mesmo sentido em que se fala de um arquiteto como o criador de um edifício, muito embora o arquiteto nunca houvesse tocado em uma pedra sequer, mas simplesmente elaborado o plano, deixando todo o trabalho manual ao cuidado dos operários, né? Dos outros deuses co-criadores. No nosso caso, foi o plano traçado pela ideação do universo e a obra de uma construção entregue às legiões de forças e potestades inteligentes. Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, isto é, um Deus extracósmico e imperfeito, e sim a coletividade. Vocês veem, ouviram, como sempre, não é? O lado das trevas, o lado oculto, tem mais verdades que o lado da luz, que dizem que é luz, não é? Só que esta luz é sempre a luz para iluminar lá a mina onde estão lá os escravos, não é? É a luz para iluminar a prisão, não é? Só que é uma luz muito difusa, muito tenue, não é? Muito artificial, não é? Nada como a verdadeira luz, não é? E às vezes essa luz está nas trevas, não é? É a mosca na sopa e o dente do tubarão, não é? A distinção entre o divino e manifestado e o surgimento demiurgo no plano de transição do manifestado justificam a sua já referida designação como segundo Deus. O demiurgo forma o cosmo do caos. É o vórtice que atua na substância pré-cósmica e que a ativa despertando para a existência cósmica. O eterno pensamento divino absoluto do imanifestado volve-se em ideação cósmica com o plano concreto para um universo. E então a mente cósmica vem então à existência, passa da potência ao ato, porque despertam, não é? Os Dhyan, os Devas, os deuses, as potestades criadores, os filhos radiantes da aurora, as estrelas que surgem das trevas primordiais e que passam a ser substância e continente dessa mente cósmica, ou alma universal, ou a Sofia, ou a Enoia Office, ou a Binah. Estou aqui novamente voz a Helena Blavatsky, que em 2 certos da sua obra principal, O Caos, segundo Platão e os Pitagóricos, tornou-se a alma do mundo, anima mundi. O primogênito da divindade suprema nasceu do caos e da luz primordial, o sol central. Este primogênito não era, contudo, senão o agregado da legião dos construtores, que as teogonias antigas chamavam de antepassados, nascidos do abismo ou do caos e do primeiro ponto. As diferentes cosmogonias mostram que a alma universal era considerada por todas as nações arcaicas como a mente do demiurgo criador, e que era chamado também da Mãe Sofia ou sabedoria feminina pelos gnósticos, Séfira pelos judeus e Sarasvati ou Vak pelos hindus, sendo também o Espírito Santo um princípio feminino. O universo é construído de acordo com os modelos de Eide ou ideias a que se referia Platão e das quais o demiurgo,
a coletividade de inteligências espirituais que o integram, se serve para ordenar a substância e transformar o caos em cosmos. Assim, o demiurgo é o agente das leis divinas que regem o universo. O grande absoluto criou todas as dimensões. Seres com livre-arbítrio, não quer ninguém lá dominado. Dimensões inferiores, presciente, onipotente, onipresente, onisciente. Estes aqui, altas patentes, vão se rebelar. Muito bem. Já estão lá as dimensões à espera deles. Não conseguem sobreviver aqui porque a sua vibração cada vez é mais baixa. O amor, alto, alta energia, alta frequência. Vai deixando de haver amor, frequência, energia, vibração baixinha. Cai dimensão, cai dimensão, cai dimensão, até chegar ali a esta tridimensional. Está lá a matéria, um caos, não é? Mas a matéria, o todo, o absoluto, perfeita, não é? Pronta para toda a boa obra. O que é que eles fazem? Quais as instruções? Fazer bem... Não, vou fazer à minha maneira. Eu é que sei. Muito bem. Faz. Deixa estar. Eu depois conserto um dia. Então, força. Vão aí criar tudo. Agora, depois, dependendo da nossa ilusão. O que é que nós queremos pensar? É um? São vários? Qual a sua ilusão? Escolha a sua ilusão. Estou-lhe a dar aqui bastantes. Portanto, vocês podem escolher. São livres para isso. Cada uma das inteligências divinas, potências criadoras ou deuses, por outras palavras, que, como dissemos, integram coletivamente o demiurgo, né? O Logos, o verbo criador do pensamento divino, colaborando na construção, sustentação e direção de todo o universo objetivo, de cada uma das suas formas, de cada um dos seus atos. Assim, todas as entidades, no seu próprio plano de raiz divina, como deuses, integram uma das grandes hierarquias criadoras, em que as monadas humanas, os homens divinos, se incluem. Já ouviram falar depois nos filhos, dos filhos, né? De virtudes, de divindades. 70, 72, 200, 300, milhares, milhões, seja o que for. Qual a sua ilusão? Pode escolher à vontade. Ninguém leva a mal por isso. De maluco beleza, ninguém o vai tratar por menos. O universo existe ou é transtemporalmente no pensamento divino, porque isto é o perfeito, né? É que mesmo que eles pensem que tudo criaram, tudo é uma ilusão, né? Tudo está na mente do grande absoluto. Por isso é que ele controla tudo. Por isso é que nada há a temer. Que tudo está no controle, mesmo dentro do descontrole total. Por isso a confiança do iluminado. Por isso ele não tem medo de nada. Tudo pode ruir à sua volta. Que ele sabe, tudo está controlado. Tudo. Este pensamento divino, mas vai-se executando num longo devir, através do concurso de todas as unidades de vida divinas, né? As realidades íntimas de todas as existências, que
que vão progredindo em graus cada vez mais elevados através da ativação da sua inteligência criadora latente. E todos somos corresponsáveis em tornar o universo mais perfeito. Portanto, você tem o poder, quando se ilumina, de também criar. Você está a criar, não mais para o mal, não é? Quando se arrepende, nasce de novo, ilumina-se, você também está a criar. Já está a criar. Já está a criar para chegar à perfeição. Você não sabe, mas já está. Os Dhyani, Kohans ou hierarquias criadoras são mencionadas nas tradições mais ocidentais e sem muito rigor, claro, pelos monoteístas, como os filhos de Deus, homens primordiais, Elohim, anjos, né? Diferentes dos lamentáveis e abusivos tratamentos que lhes são dados em literatura recentemente muito vulgarizadas. Anjos são espíritos, são emanações, quer dizer que sejam seres das inhas. E... pode ser. Qual a sua ilusão? Arcanjos, tronos, virtudes, potestades, dominações, principados, querubins, serafins, potências, degraus, Anupaim, 7 espíritos diante dos tronos, anciãos, tudo o que você queira dizer, fazer, considerar, iludir, é tudo a mesma coisa. Entendem? É tudo a mesma coisa. Alma mundi. Tudo igual. Parece que não há salvação, não é? Mas não. O absoluto está dentro de si. Está dentro de si. E está em tudo. É tudo. Entende? Fazem para o mal, mas aquele mal é o todo. Eles pensam, controlam, comandam, mas aquilo é o todo. Por isso, o erro colossal dizer que a matéria é do diabo, que a matéria é maligna. Erro. Todo. Erro. A matéria é o absoluto, o todo. Quem a criou é que é os seus anjos, os seus arcanjos, né? Tudo isso. Vocês até idolatram alguns. Vejam bem. O problema não é a matéria. O problema é o Criador, né? E os seus co-criadores e toda a corja ali de baixo. Vamos então ver o demiurgo e a sua substância. O ocultismo, né? Não o satanismo. Oculto está escondido, debaixo da mesa, longe do olhar dos tolos. O ocultismo afirma a eternidade da matéria. A eternidade da matéria. Porque é o absoluto. Ou antes da substância, ou melhor ainda, do espaço que é a sua matriz, a essência supersensível. A matéria é tão indestrutível e eterna como o próprio espírito imortal. Mas não como as formas organizadas, né? Como você a vê, como a enxerga, como julga que toca e controla. Agora reproduzimos aqui perguntas endereçadas a 2 grandes sábios e as respostas que eles deram. Qual é a única coisa eterna no universo, independente de outras coisas? O espaço. Que coisas são coexistentes com o espaço? A duração, a matéria, o movimento, porque este é a vida imperecível, consciente ou inconsciente, conforme o caso, da matéria. Deve salientar-se, pois, que para o ocultismo, não satanismo, é que está escondido, porque não vale a pena mostrar para banalizar, para denegrirem, para cuspirem, né, e deitarem fora. Portanto, tem que estar preservada, oculta, guardada, estimada. Não existe tal coisa como matéria morta. Né? A lei é morta, a matéria é a vida. A vida
una e onipresente, não só penetra, mas é a essência de cada átomo da matéria. E, portanto, ela não apenas tem correspondência com a matéria, mas possui também, inúmeras vezes, na concepção esotérica, a matéria não é apenas a substância física que os nossos sentidos aprenderam, não é? A ver, escutar, a palpar, tudo com o sentido. Sentido, demiurgo, Jeová, né? Espírito, todo, absoluto, Salvador, Jesus. Portanto, não é os nossos sentidos que aprenderam e que as ciências experimentais estudam, visto que existem níveis de substancialidade imensamente mais sutis, né? Estão a tentar ver lá no acelerador de partículas em Genebra, estão lá a tentar descobrir o todo, o absoluto, né? Numa hierarquia septenária de planos. Existe, por exemplo, substância ou matéria no plano mental e de outras ainda mais elevados, habitualmente ditos espirituais. Em todos os planos existem dois polos, espírito e matéria, interrelacionados. Estão a ver? Espírito, o todo. Matéria, a carne, o todo. Alma, demiurgo, criador, Jeová. Pensamentos, sentimentos, emoções, Jeová. Espiritualidade, matéria, ser humano, passarinhos, animaizinhos, plantinhas, pedrinhas, montanhas, tudo todo. Aqui o erro, não é? Jeová, o demiurgo, o diabo, o inimigo, há sempre aqui, entendem? Sempre aqui. Portanto, o espírito e a matéria estão interrelacionados, embora em diferentes condições e peso relativo, claro. O que afinal a ciência oculta afirma é que nada é destituído de substância, que tudo tem necessariamente um substratum ontológico e que o ser, no nível primevo do cosmos, é a essência una tanto do polo espírito como do polo matéria. Assim, o demiurgo forma o universo a partir de uma matéria-prima já existente, porque é eterna, imperecível, né? O demiurgo, Jeová, os deuses criadores, formam este universo desta dimensão tridimensional, né? E os outros abaixo também desta, né? A partir de uma matéria-prima já existente. Portanto, até lá nos infernos, né? Entre aspas, né? Nestas dimensões inferiores, tudo é o todo é tudo o que há. E eles, na ilusão, pensam que eles é que são os criadores. E são, né? Só que imperfeitos. Assim, o demiurgo forma o universo a partir de uma matéria-prima já existente, porque é eterna. A chamada criação ex nihilo, a partir do nada, não faz sentido. Tudo já havia, tudo é o todo. Não foi do nada. Já tudo existia. Qual o sentido, não é? Porque nada pode ser nada, porque o nada não pode existir, né? Exceto se dermos à palavra nada o sentido de 100 atributos. Né? Nos níveis inferiores da existência universal, né? Dimensões inferiores, a matéria é mais densa, né? Vibra mais devagarinho, né? A ausência do bem, do amor. E as ideias de acordo com as quais os mundos são formados evoluem, manifestam-se menos cristalinamente e também são menos elevadas e perfeitas as potências criadoras.
operantes, não é? Portanto, vai caindo, cada vez pior, não é? Cada vez pior, não é? Estão a entender? Alguém aí pode escrever que está a entender? Como já referia Platão no Timeu, um livro excepcional, a sua principal... Obrigado, Adriana. Excelente. Perfeito. É isso mesmo. Como já referia Platão no Timeu, a sua principal obra cosmogónica, o demiurgo não é onipotente. Produz o cosmos tão bom quanto possível e tem de conformar-se com os efeitos contrários da necessidade da existência condicionada e da necessidade kármica. Não é? Ele fez, agora vai sofrer, não é? Fizeste mal. Por isso é que ele se lamenta tanto, não é? Lá no Velho Testamento, não o ouvem sempre a lamentar-se. Está sempre a lamentar, está sempre arrependido do que fez, claro. Quando fazemos mal, ficamos arrependidos, não é? Tentamos fazer melhor, só que quando não se sabe. Embora haja quem possa entender árido e inútil abordar as questões mais sutis e profundas da cosmogênese, a sua compreensão tem implicações incontornáveis nos paradigmas culturais, científicos, religiosos vigentes e condiciona o mundo. Conseguem entender a importância deste estudo? Conseguem? Sem preconceitos? É que sem se entender isto, nunca, jamais, em tempo algum, vão sair da Matrix. Jamais. Nunca. Sem conhecer quem é o vosso Criador. Uma criança, quando não sabe quem são os pais, a vida toda dela não é atormentada. Ela não dava tudo para conhecer os pais, mesmo que sejam os mais miseráveis ao cimo da terra. É igual. O seu espírito nunca o vai deixar descansado enquanto você não se iluminar. Isto é que é a iluminação que os sábios de todas as épocas falam. A iluminação é isso, não é ficar lá a levitar a meio metro acima do solo. Isso depois é uma consequência. Mas isto é o início da iluminação. Enquanto você não entender isto, achar que Jeová, que Alá, que Brahma, que qualquer Deus que você segue é o absoluto, é o Criador de todas as dimensões. Eles são estes seres aqui, caídos. Estes são os seus criadores. Por exemplo, a clara noção de um ser dado, não é? Como princípio absoluto, incriado e incriador de qualquer coisa relativa e distintamente do Logos ou do Miurgo, como agregado coletivo de todas as inteligências espirituais criadoras, mas não absolutas nem perfeitas. Por isso que se manifestam no espaço e no tempo relativos. E dramático, o problema do mal torna evidente a realidade da justiça do universo, já que ele depende do querer coletivo de todos os filhos do divino. Respondem satisfatória e plenamente à pergunta dos cientistas. Se o universo é obra de um Deus perfeito e onipotente, este universo da terceira dimensão e os outros abaixo,
Como é que a natureza parece revelar tentativa e erro, né? Ou seja, tentativas falhadas, né? Quando falam em teoria da evolução, né? Que tudo evoluiu, não evoluiu nada. Criaram errado, deita fora. Criado errado, não presta, né? Apareceu tudo, né? Todos aqueles mitos, né? Minotauro, Centauro, Pégaso, tudo isso, homem-cavalo, homem-leão, sereias, répteis com formas humanas, é tudo, tentativa e erro, ou eles próprios, não é? Com o seu ilusionismo, né? Então, criam dinossauros, está aí para provar. Não pode ser, deita fora, faz de novo. Né? Entendem? Acham que um absoluto que ele precisa de tentativa e erro? Conseguem compreender isto? Vejam o Cosmos de Carl Sagan. Leiam lá. Põem ter mais perguntas. Deus existe? Creem em Deus ou não? E se Deus criou tudo, quem é que criou Deus? Porque a resposta seria evidente e as perguntas descabidas e sem sentido. O ser, o espaço no sentido mais radical e profundo é eterno e necessário. Não é? É que nada se fez sem Ele. Ele teve em tudo. Ele é tudo. Ele está tudo. Né? Quem pensa que agora, se Jeová não é o Criador, eu já não tenho mais Deus, como é que vai ser da minha vida, a minha fé? Não. A sua fé vai ser muito mais fortalecida, mais forte, mais inabalável, não é? Quando vocês compreenderem tudo isto. Então não houve erro nenhum. Deus não é falho, Deus não falhou, Deus não é castigador, não está ali a castigar para aquele erro. Não, isso é tudo fábulas para o manter preso na Matrix, acorrentado, ali a continuar a sacrificar aos deuses, a tudo. Quem criou o absoluto, minha querida? Ninguém criou o absoluto. Ele sempre foi, sempre é e sempre será, não é? É o princípio, o fim e o meio. Porque nele, na presença dele, não há tempo. Estamos sempre no tempo presente. Por isso é que no futuro, quem ascender lá as dimensões, a um dia que esta aqui seja totalmente transformada e feita então corretamente como as outras, acabou-se o tempo, acabou tudo. Portanto, espero que estudem agora, revejam, não é? Depois quiserem questionar, força. E depois vamos ver um bocadinho mais aqui destas histórias, destes senhores, não é? Todos estes aqui que vocês idolatravam, conheciam, não é? Como os servos do Altíssimo, não é? Foram redondamente enganados. Portanto, nunca se esqueça, não é? Todas estas hierarquias criadoras, né? Estes filhos do Deus, homens primordiais, Elohim, anjos, né? Espíritos, arcanjos, tronos, virtudes, potestades, dominações, principados, querubins, serafins, potências, degraus, anufaim, 7 espíritos diante do trono, ancião, é tudo da mesma quadrilha, são todos seguidores ali, esses sim, né? Já não têm mais livre-arbítrio, né? Só são fiéis a estes seres, né? E depois deles criaram então toda aqui
a corja elitista que sempre dominou, escravizou a humanidade desde o começo. E então, na próxima também, ou na outra, portanto, penso na próxima vamos falar desta criação toda, como é que tudo chegou aos dias de hoje, não é? O que é que eles andaram para aqui a fazer, e depois noutra vamos ver onde é que eles andaram, quem são as suas descendências, como dominam tudo e todos, não é? Para ver se então concluímos, para ver se conseguem entender, não é? Conseguem entender. Podem os chamar de loucos, mas veja sem preconceitos, não é? E depois estude. Vão, não acreditem em mim, estou a ser, não acreditem em mim, vão pesquisar, não é? Google, YouTube, bibliotecas, vejam por vocês, pesquisem, sem preconceitos, não é? E até tudo isto que eu vos falei está lá no vosso livro idolatrado, Bíblia Sagrada, está lá tudo isto. Vejam, vejam agora com outro pensamento, né? Com outros olhos. Né? Vejam e peçam intuição à vossa centelha de guia-me aqui. Guia-me. Vejam lá. Vejam agora, sempre que lá lerem Senhor, Deus, Jeová, não é? Tudo isso. Vejam, esses são os criadores. E depois vejam, não é? Os seus anjos ali a todo lado, anjo Miguel, arcanjo Miguel, não é? Sempre ali dos judeus. Vão ver quem ditou o Alcorão a Mohammed, não é? Gabriel, não é? E tudo, sempre os mesmos, não é? Vão lá para os hindus, os deuses, os Vedas, tudo os mesmos, sempre os mesmos. Sempre em luta uns com os outros, sempre a tentar cada um o domínio. Não é? E agora deixo-vos aqui outra dica, outra música fabulosa, fabulosa, de Raul Seixas, que é há 10 mil anos atrás. Não é? Há 10 mil anos atrás. Vou também lá deixar. Vocês vão ver agora a essência de há 10 mil anos, né? Depois da última grande catástrofe, do último grande dilúvio. Né? E vocês vão ver, né? Essa essência são os mesmos. São essas entidades agora que se apoderaram, não é? E depois criaram lá também ajudar o povo semita, depois do dilúvio, que vai dar a todas essas descendências que vocês conhecem. E aí as datas, já visto por esta perspectiva, não podem colocar esse grande dilúvio universal há 3.000, há 5.000 e poucos anos atrás. Não, perdem tudo. Né? É sempre o equívoco, né? Sempre a mosca na sopa. Mas se tirarem esse episódio e o colocarem há 12 mil anos atrás, entre 12 e 20 mil, aí então vai tudo bater certo lá com o livro sagrado. Okay? Então, até ao próximo estudo. Espero ter ajudado mais um pouco. Se vocês se sentirem doentes, traumatizados, angustiados, né? É este diabo a sair de vós, a ser exorcizado. Né? Ele vai sair, não tem mais hipótese. Né? A centelha vai dominar tudo e ele vai ficar ali, só que os vai pôr muito mal. Portanto, essa tristeza não é sinal que estão a ser possuídos por demónio, não. É sinal que essa vossa alma, o vosso ego está a ficar com fome, vai ser morta à fome. Essas larvas, né? Esses parasitas, esses vermes, né? Estão a morrer, então causa dor. Vai ficar mesmo desiludido, parece que perdeu tudo. Mas isso é uma fase. Né? Nos chamam catarse, né? Seja como queiram. Então gostei de estar convosco. Até à próxima. Espero que se empenhem, que estudem, que ouçam novamente, vão buscar fontes. Sem preconceitos, sem preconceitos, né? Sem preconceitos. Os que vocês julgam que estão no mal,
Esses estão no bem. E os que vocês julgam que estão no bem, esses estão do mal. Só que como os senhores do mundo, né, para os desprezarem, né, para ninguém sequer os ouvir, aquilo, Satanás, tudo do diabo, tudo do mal. Não, nós é que somos os bons. Nós que vos acorrentando, nós é que somos os bons. Portanto, eles não. Né? Porque eles são bruxas, são bruxos, são satânicos, tudo, tudo. Né? Portanto, aqui, comigo, vocês vão ver, só vão ouvir satanistas, ocultistas, magos, bruxas, tudo, tudo isso. Portanto, quem quiser ir a fundo, leia Isis sem véu, Helena Blavatsky, você vai ver, não é? Agora, claro, bruxa, não vou ler, não vou ler. Não é concordar, não é seguir, é ler, ouvir, sem preconceitos, não é? Ouvir tudo, ler tudo, pesquisar tudo e depois reter o bem. Ai, como é que eu sei que é o bem se não for ficar prisioneiro do demo, né? Não. Centelha, unir-se à centelha. Deixe de ser carnal, né? Deixe de pensar só em trabalho, em dinheiro, em famílias, em tudo deste mundo. Né? Guarde-se a si, medite, procure o silêncio, a natureza, isole-se deste mundo, diminua a sua velocidade. Não é fácil, claro que não. De outra maneira é impossível. Nada que é bom é fácil, né? Portanto, foi assim. Olha, para conquistar a minha esposa, tive que me empenhar a fundo mesmo, não é? Bom, mas conseguiu os meus objetivos com muito esforço, dedicação e agora estou plenamente feliz da minha conquista e tem que ser assim. Procura a verdade, a justiça, o belo, não é? O perfeito, o bom, tem que se empenhar. Agora, se quiser lixo, vulgaridade, qualquer um, é fácil, não é? Tudo que é fácil, simples. Mas depois tem que colher o que semeou. Portanto, vamos para o Alentejo. É isso, Francisca. Vamos lá. Alentejo. Abrir lá um. Até à próxima.